Prazer e perigo. De tempos em tempos, a gente vê pela televisão o envolvimento de pessoas públicas com drogas. Mas esse problema está bem mais perto, atinge milhares de famílias brasileiras. E não são só as drogas ilegais que causam dor e mortes. O álcool também é uma armadilha e pior, cada vez mais acessível. No Uniblog de hoje, vamos falar do vício e como amigos e familiares podem ajudar, encarando o problema de frente. Olá, boa tarde a você que acompanha o Uniblogs. Começa agora ao vivo para todo o Brasil, aqui pela Record News. E as drogas têm a capacidade de destruir vidas e famílias inteiras, como eu falei aqui na abertura. Muitas pessoas que se tornam dependentes químicas conseguem se reerguer. Porém, outras, sem limites, pagam o preço do abuso com a própria vida. O fim de Amy Winehouse marca o recomeço de muitos outros dependentes químicos. Logo quando eu soube da notícia, já veio aquele pânico. Falei, nossa, talvez assim, se eu tivesse continuado a usar droga, poderia acontecer comigo também a mesma coisa, né? Um dos maiores sucessos da diva que pode ter sido o pior fracasso dela. Amy cantava um lamento. Topetuda, mas talvez não corajosa. Extravagante, mas quem sabe insegura. A descrença era uma voz dentro dela. Amy não acreditava no tratamento. A recusa da cantora para eles tem outro nome. Aceitação de que a dependência química é uma doença progressiva, incurável e fatal. Aqui, o mais novo tem 15 anos e o mais velho 62, mas todos estão aprendendo. Aqui, eles pedem serenidade para aceitar as coisas que não podem modificar, coragem para aquelas que podem e sabedoria para reconhecer a diferença. Aqui, todos fizeram uma escolha, eles escolheram viver. A cantora, de vida amorosa polêmica, se afundou ainda mais nas drogas depois de romper com o último namorado. Ele insistia para que ela deixasse as drogas. Amy foi considerada ícone do soul para muitos de todas as idades. Um jovem talento de semblante envelhecido pelo consumo exagerado de álcool e outras drogas. Ela tinha 27 anos, a mesma idade de Davidson. Ele também, quando se olha no espelho, vê o reflexo que o vício deixou. Clínica, caixão ou cadeia, só tem esses três caminhos. Conquistar tudo aquilo que eu perdi. Dignidade, o respeito da minha família, dignidade. É o que os outros que chegaram depois querem. Páginas em branco para reescrever o futuro que não era tão promissor. Cada um é autor da sua própria história, mas em alguns casos o final é trágico. Bom, para falar sobre os problemas com drogas, eu vou conversar com o psiquiatra Sérgio Seibel e também está com a gente o blogueiro convidado de hoje, que é o Duílio Ferronato, do Portal R7. Obrigada pela presença, bem-vindos, boa tarde. Só lembrando que a cantora Amy Winehouse, a morte da cantora não foi ainda esclarecida com um laudo que comprova que ela morreu pelo uso de drogas, embora ela seja um bom exemplo de uma pessoa que usou drogas publicamente e foi tendo essa figura degradada ao longo do tempo, né? Não dá para dizer que foi disso, mas ela é um símbolo dessa realidade de muitas pessoas no mundo usando drogas, né? Agora, aquele rapaz deu ele falou uma sonora interessante, o rapaz estava se tratando. Só tem três caminhos: clínica, cadeia ou caixão. O senhor fez uma carinha enquanto assistiu o VT. O que o senhor estava pensando? É preciso relativizar isso tudo. Quer dizer, as pessoas, quando entram em determinados tipos de abordagem, como o rapaz ali, o Davidson, ele entra numa espiral de máxima daquilo, quer dizer, ele só vê o grau máximo. Nós vemos que isso daí não é uma apologia, é que se fosse feita uma estatística em números relativos, quer dizer, das pessoas que consomem droga e que têm algum controle sobre o uso, é um número infinitamente menor do que aqueles que procuram o tratamento, ou seja, aqueles que vão ser seriamente prejudicados ou que vão morrer por
precocemente por overdose ou outras consequências. Nós estávamos falando sobre infarto agudo do miocárdio. Então, existe um número imenso de pessoas que utilizam a droga e que não tem assim, um resultado tão negativo quanto esse. Mas isso é um fator genético? Que tem alguém, a gente tem propensão a ser um viciado em álcool ou em drogas e outras pessoas têm menos propensão? Eu acho que não se pode jogar tudo para a genética. Quer dizer, existe sim a vulnerabilidade genética, claro. Existem modelos, quer dizer, de uso. O sujeito começa, o rapaz ou a moça começam a usar ainda adolescente ou adulto jovem uma quantidade pequena de uma determinada substância e que esse consumo para alguns vai aumentando porque ele atinge um determinado prazer e ninguém procura droga por causa disso, quer dizer, só procura por causa do prazer, claro. do prazer que ela me dá. E acho que aquela questão do limite, testar os próprios limites, né? De experimentar. E algumas vão tendo necessidade de fazer usos mais constantes, mais contínuos. O senhor acha que o número é maior das pessoas que usam drogas e não têm sequelas do que o número de pessoas que têm sequelas? Sim, isso tá comprovado. Tá? Quer dizer, o que nós vemos na mídia e nos serviços... Quer dizer, são pessoas já, quer dizer, em grande número, é bem verdade, mas em número infinitamente menor do que aquelas que usam sem grandes consequências. Porque as pessoas também que usam em festa cocaína ou maconha também não falam, né? Não entram na estatística. Nem se consideram, eu acho, umas... Usuários que usam para uma festa, uma diversão. O uso ocasional, o uso recreacional, vamos chamar assim, e que não é necessariamente dependente. Quer dizer, ela usa eventualmente numa balada no final de semana, ou cada mês, ou coisa desse tipo. Agora, tem uma coisa interessante que a gente vai mostrar para você agora. Um xerife do condado de Multnomah, no Oregon, Estados Unidos, divulgou umas imagens de pessoas viciadas em drogas. Vamos ver. A foto que vai aparecer no lado esquerdo do seu vídeo foi feita na primeira prisão. E a do lado direito, meses ou anos depois da segunda. Dá para ver que a foto da direita do vídeo, a pessoa muitas vezes vai perdendo a cor do rosto, as bochechas somem, os dentes vão caindo, os cabelos vão ficando estragados, a pele mancha, rugas, olheiras, machucados. Sem contar quando você olha para o olho de uma pessoa que usa drogas, não tem mais aquele brilho, né? Esses são os efeitos físicos, são visíveis, causados pelo uso das drogas. Isso para pessoas dependentes de drogas, que fazem uso constante, principalmente de cocaína, heroína e metanfetamina, no caso dessas pessoas que foram apresentadas aí pelo xerife dos Estados Unidos. Agora, esses são os efeitos físicos dos dependentes. Agora, para as pessoas que são... a questão psicológica também fica muito destruída pelo uso da droga, Sim, né? Sem dúvida. Esses casos que apareceram nessas fotografias são extremos. Eu já tinha visto essas fotos. Nós precisamos também chamar atenção para uma coisa. Pessoas que não são dependentes, quer dizer, não existe uma dose segura para uso de substâncias. Por exemplo, nós estávamos conversando sobre isso. Eu fui até há pouco tempo atrás médico de pronto-socorro e existe já na literatura internacional, americana, europeia e brasileira, quer dizer, e visto por nós também, quer dizer, casos de garotos de 16, 17, 18 anos de idade que dão entrada a um pronto-socorro com sinais de infarto agudo do miocárdio e que no estudo da história pregressa desse garoto ou dessa garota não se tem antecedente nenhum, mesmo familiar, contatando a família, na família também, sem história pregressa alguma de antecedente, quer dizer, um antecedente cardiológico. Poderia, talvez, ter uma genética de problemas do coração, né? Sim, e que vai se fazer um estudo de vida desse garoto, é um usuário de cocaína ou de crack, não importa de que substância, e que tenha sido aí o disparador. A cocaína é fortemente constrictora, né, dos vasos sanguíneos. E esse garoto pode ter feito uso por uma ou duas vezes apenas. Qual que é o limite para uma pessoa que usa drogas conseguir se livrar do vício, daquelas que não conseguem se livrar do vício? Existe uma linha tênue ou não tão tênue assim? A diferença desses dois organismos, digamos assim?
É uma pergunta que eu já me faço há quase 40 anos. Puxa. Eu tenho uma impressão também que alguns amigos que eram viciados em drogas, eles trocam o vício da droga por outro vício. Ou eles vão ser religiosos, ou vão ser vegetarianos extremos, ou vão fazer yoga sem parar. Eu tenho uma impressão que quem vai ser viciado é viciado. Você acha? Eu tenho essa impressão, que passa de um ponto para o outro, assim, eles não chegam num... A diferença é que talvez fazer yoga não mata, né? É, sim, mas muda, ele tem que colocar uma coisa fanática. É uma personalidade carismática. Né? Entendi. Ele não sabe usar uma droga um pouquinho, não sabe usar a religião um pouquinho, sabe? Entendi, ele abusa da situação. Ele era dependente da cocaína, por exemplo, e passa a ser dependente de uma personalidade carismática, do pastor ou do religioso qualquer, dentro de uma comunidade dessas religiosas. Por falar nisso, existem várias comunidades religiosas que se apresentam como tratadoras, o que também deve ser posto em xeque, porque foram feitos alguns estudos. Eu me lembro de um estudo feito recentemente pela pesquisadores da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, onde mostram com dependentes em tratamento nessas comunidades, tratamento entre aspas, né, porque não é um tratamento da área de saúde, o paradigma ali é outro, é oração e trabalho e coisas. Então, se vê que os que saem da dependência ou que saem do problema com a droga, não é tanto pela questão religiosa em si, a questão divina, a questão da fé, oração, a questão da fé, mas é pela continência que os pastores ou as religiões dão a essas pessoas. Então, existem possibilidades de reinseri-los ou de inseri-los no mercado de trabalho, ou de colocá-los dentro de uma escola para aprender a ler ou coisa desse tipo. Ajudam talvez a retomar a vida. Ajuda social, uma atenção psicossocial mesmo do que agora, religiosa. não dá para saber então o limite entre aquela pergunta que eu te fiz anteriormente, né? Não. Pode ser uma caixinha de surpresas. Sempre. Experimentar Sempre. pode levar a um vício e uma dificuldade muito grande de se livrar das drogas. Pode, como pode não levar também. Quer dizer, isso daí realmente é aquela questão, que tira a primeira pedra quem quiser. Claro. Quem quiser experimentar. Agora sim, para quem está em casa assistindo, pais, mães ou parentes, famílias que desconfiam que aquele familiar está usando drogas, quais são os sintomas que as pessoas que usam drogas com frequência apresentam na rotina? Tá. Essa é uma pergunta que aparece sempre. Eu acredito que a resposta, uma tentativa de resposta, isso é importante, deva ser anterior. Quer dizer, à situação comprovada. O meu filho está com um comportamento diferente, está com o olho vermelho, está chegando tarde em casa, está indo mal na escola, está não sei o quê, está dormindo tarde, acordando mais tarde ainda. Mas talvez seja a questão da desmistificação de temas. Não pode haver temas tabu dentro de casa. Quer dizer, talvez desde criança, pequena ainda, quer dizer, os pais saberem trabalhar com limites, com noção de limites, isso pode, isso não pode, restritamente, comportamental mesmo, e pode, o que não pode, porque a criança e mais tarde, mais ainda, o adolescente vai ficar sempre testando esses limites, até onde pode se ir. É muito mais difícil você começar a trabalhar com adolescente do que com uma criança. Então, é saber colocar limite em certos comportamentos, saber dizer não, é saber dar uma palmada na bunda mesmo quando for necessário, não é espancar, não estou falando espancar, não vai sair que eu estou... Seria uma correção. Uma correção rápida, e que também temos uma questão do modelo familiar. Quer dizer, por que o papai pode chegar em casa, fumar seu cigarro de tabaco ou tomar sua dose de uísque ou de pinga? A mãe pode, depois de uma jornada tripla de trabalho, claro, chega em casa cansada, ainda vai ter que lavar roupa, cozinhar e coisa e tal. Por que ela pode tomar um tranquilizante e eu não posso fumar maconha? A questão é uma questão de sinalização apenas. A maconha faz mal, mas o cigarro também faz. Mas o tranquilizante em excesso também faz. E o álcool também causa dependência, o álcool também causa dependência. Quer dizer, então, realmente, essas questões, eu acho que as famílias devem se colocar sempre. Quer dizer, porque esse trabalho de prevenção ou de educação em matéria de drogas deve começar sempre. Muito talvez anterior. Desde antes da criação. Um trabalho preventivo.
Bom, gente, olha, o vício em drogas não tem idade. A gente está falando dos adolescentes, mas pode acontecer com pessoas de qualquer faixa etária. A gente ouviu na semana passada uma notícia de que a atriz Vera Fischer, que tem 59 anos, foi internada numa clínica de reabilitação. Especialistas em recuperação de viciados afirmam que quando a pessoa é famosa, fica mais complicado passar por essa situação. Vamos ver. Fama, festas, agitação. Muitas vezes é neste cenário que acontece o primeiro contato com o mundo das drogas. Com acesso fácil, até celebridades viram reféns do vício. A atriz Vera Fischer se internou numa clínica de reabilitação para dependentes químicos na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O motivo da internação ainda é um mistério. De acordo com especialistas, dependência química é uma doença e precisa de acompanhamento médico. Procurar por uma internação parte da incapacidade dessa pessoa ficar sem a substância. Assim, uma internação ela é indicada quando existe essa impossibilidade de conseguir abstinência fora de um ambiente de internação. Não é a primeira vez que Vera Fischer procura por ajuda. Ela já chegou a ser internada 3 vezes. Famosa desde os 18 anos, ao se tornar Miss Brasil, Vera não saiu mais dos holofotes da mídia. Hoje, aos 60, vive um drama pessoal. Quando o dependente químico procura uma clínica de reabilitação, é orientado a evitar certos lugares, pessoas e até hábitos. Para uma celebridade, fica ainda mais difícil fugir de algumas situações de risco. Ela passou por várias fases, superou, aparentemente, pelo menos pra gente que tá de fora, né? E não sei o que acontece na vida da pessoa que novamente tem uma recaída e se prejudica novamente, né? Outras celebridades também já procuraram ajuda por causa do consumo exagerado de drogas. O famoso acaba sendo muito pressionado para ser perfeito, para andar na linha, pelos fãs e pela imprensa, senão ele vai acabar sendo malhado de qualquer forma. E, de repente, a droga pode vir a ser uma válvula de escape. Apesar da pressão da fama fazer com que a recuperação fique mais complicada, a dependência química tem cura. A gente consegue sucesso em aproximadamente 30% dos casos. Vamos supor que a recaída ela aconteça, mas ela pode ser abordada, tratada e essa pessoa consegue novamente o status de abstinência, consegue novamente manter a sua doença sob controle. Bom, a Vera Fischer tem 59 anos hoje, né? Ela não tem mais 20 anos, ela já está entrando na terceira idade a partir dos 60 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde. É um dado, não estou dizendo que ela é velha, tá? É um dado da Organização Mundial de Saúde. É mais fácil ou mais difícil, quanto mais o tempo passa, tratar um viciado em droga? Ela que vai fazer 60 anos, é mais difícil para ela, por exemplo, do que para uma pessoa de 20? Pois é, no caso aí da Vera Fischer, me parece que ela já vem fazendo vários tratamentos há vários anos. Não sei quantos anos, 30, 20, 30 anos. Um dado que nós temos também que ter em mente é que quem é dependente de qualquer substância, pode ser cigarro de tabaco, maconha, cocaína, heroína, ou seja lá o que for, pode ficar num estágio de abstinência, vamos supor, de abstenção de uso de droga por 10, 15, 20 anos e de repente recai. Não importa por quais razões, quer dizer, existe lá um gatilho que dispara essa dependência e a recaída, o que se observa na clínica é que costuma ser pior, o padrão de uso na recaída costuma ser pior do que há 20 anos antes, quando a pessoa seja um abuso cocaína, maior, talvez. Um abuso maior, quer dizer, um uso mais efetivo. Por exemplo, a pessoa fumava 20 ou 30 cigarros por dia, passa a fumar 30, 40 ou 50. Cigarro de tabaco, eu estou falando, qualquer coisa. Parece que com obesidade também é assim, não é? Um sujeito obesidade, emagrece e depois ele volta e engorda mais ainda. São transtornos de impulsos, né? Quer dizer, a pessoa precisa ser, objetivamente, ser enfocada nesse aspecto. E o impulso leva ela a voltar ao vício? É impulso, dependência de droga, é mais complexo ainda e coisa como qualquer outra. Agora, a reportagem falou que ser famosa ou ser famoso pode dificultar ainda mais essa reabilitação. O senhor concorda? Olha, isso é muito difícil, porque o ser famoso ou ser uma celebridade ou coisa, vai depender muito do ego dessa pessoa em relação à realidade. Quer dizer, eu não sei se isso daí tem um fator muito grande
Realmente, de qualquer forma, o que eu vejo é que seja a pessoa celebridade, famosa ou não, quer dizer, o tratamento de uma dependência é um tratamento difícil, é um tratamento frustrante. Eu vi que a colega lá colocou cerca de 30%, eu não sei de onde é que ela tirou isso, isso é um número já padrão, já chavão, não sei se são 10% ou 40%. Cada experiência tem a sua. Não tem um número, então? Cada clínica tem a sua estatística, a sua própria. Por exemplo, existem certas comunidades aí, infelizmente, religiosas, que falam assim, eu tenho 50% de cura, 60%. Quer dizer, mas eles também não têm uma forma de diagnosticar a dependência. Ou a pessoa não é dependente de drogas, ou então ela... Porque existe todo um tratamento clínico mesmo, médico, importante, o acompanhamento psiquiátrico. E multidisciplinar. Multidisciplinar, de todos os lados ali, para tentar tratar essa pessoa como um organismo, e não só a questão de tirar a droga ou só de tratar e fora psicologicamente. Fora a questão das comorbidades. Okay. As comorbidades, ou seja, uma doença causa dependência de drogas e uma comorbidade, uma esquizofrenia paralela junto, ou uma depressão grave, ou uma coisa que podem estar relacionadas ou não. Okay. De qualquer forma, o enfoque tem que ser múltiplo. Assim como a família também tem que ser enfocada. Legal. Vamos falar rapidinho do blog do Duílio Ferronato no Portal R7, ele que é o blogueiro convidado de hoje. Vamos lá, Du. Normalmente, essa semana eu comecei a fazer uma pesquisa sobre esses números de drogas, mas eu até não coloquei no post porque eu não achei os números de verdade, de quantas pessoas morrem. E agora, conversando com o Dr. Sérgio, ele me falou que esses números realmente não existem no Brasil. Que existem números antigos ou então não estão totalmente confiáveis. E nós lá no R7 procuramos até e tem números tem uns que falam 500 mil, tem números que falam 50 mil. Então, a gente deixou esse post, mas a pesquisa é sobre isso, números de mortos. E quem sabe se um dia conseguir um número melhor, dá para fazer uma publicação para fazer na verdade, essa é a base, né, de qualquer projeto do governo, é quantificar. Né? E parece que a gente não tem nem isso ainda no Brasil. Bacana. Olha, quem quiser dar uma lidinha no blog do Duílio Ferronato, r7.com/Duílio. Vamos falar um pouquinho sobre as políticas públicas, doutor? Vamos. Bem, existe um dado concreto, quer dizer, um estudo nem tão recente assim, da ONU, do Escritório Internacional sobre Drogas e Crime, o ONU-DC, que mostra que, um estudo feito no mundo todo, quer dizer, que um dos dados é que para cada dólar investido em prevenção e tratamento, se economiza de 4 a 7 no sistema penitenciário e judiciário. Nossa. Quer dizer, realmente é um caso a se pensar. Se for olhar em termos de milhões, de bilhões de dólares. Segundo, a questão dos dados que você estava colocando. Infelizmente, no Brasil, não existe uma cultura de dados epidemiológicos. Existe, sim, para uma série de doenças, mas para a questão de drogas é quase zero. Quer dizer, então, não existem dados confiáveis. Quer dizer, como você falou, Duílio, para se montar políticas confiáveis, políticas públicas de tratamento, de prevenção, de repressão, seja lá do que for, quer dizer, é necessário que se trabalhe em dados, quer dizer, é preciso que se crie um instituto de epidemiologia ou alguma coisa, que se trabalhe uma comunidade científica estável na área para que se formulem, quer dizer, para que se criem esses dados, para que esses dados apareçam e que se possam criar entidades mais condizentes com a nossa realidade. Quer dizer, fazer um trabalho anterior para saber exatamente aonde aplicar esse dinheiro e como tratar. Tá certo. O Uniblog de hoje vai ficando por aqui. Infelizmente, nosso tempo terminou, mas eu agradeço a participação do psiquiatra Dr. Sérgio. Obrigada pelas explicações, foi muito bacana. Duílio Ferronato, mais uma vez aqui no Uniblog. Obrigado. Obrigada. E quem quiser rever esse programa, é só acessar o portal R7 no site r7.com/Record News. E amanhã vamos falar sobre os equipamentos de segurança que podem ajudar a combater os crimes. Mande e-mail para o Uniblogs, dê sua sugestão via Twitter também no @NiblogsTV. Eu te espero às 2 da tarde. Obrigada pela companhia. Tchau.